Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR. Que bom estar contigo nesta quarta-feira, dia 14 de agosto. Você que acompanha a programação do canal do Boi está acompanhando aqui o Agricultura BR pelas parabólicas, pelas TVs por assinatura, como a NET e a TV Claro, também pelo Facebook e YouTube. E no Mato Grosso do Sul, você acompanha aqui as informações em sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Grande abraço a todos vocês. Na edição de hoje do Agricultura BR, você acompanha informações a respeito de como se comporta o mercado da soja, depois de uma semana com relatório de oferta e demanda, semana também que conta com uma situação nova em torno do que vem acontecendo com os estoques, uma perspectiva ruim de clima lá nos Estados Unidos, que pode ser bom para o mercado, números na China que vão mostrando um desaquecimento da economia e muitos acreditam que isso acontece, né? A lógica é essa mesmo, por conta do conflito comercial com os Estados Unidos. Você vai saber tudo o que acontece na Agroleite 2019, lá no estado do Paraná. E ainda, você tem informações a respeito do mercado físico e mercado futuro. Abro o programa falando a respeito dos números apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na sua pesquisa preliminar, que mostra a situação de abates no Brasil. E olha, de acordo com os dados apresentados nesta quarta-feira, houve elevação no segundo trimestre de 2019 para o abate de bovinos. E este é o assunto do Agricultura BR agora. Eu vou trazer dois números importantes. Primeiro, nós trazemos aquilo que aconteceu em número de cabeças de bovinos abatidos, elevação, comparação com o segundo trimestre do ano passado e com o primeiro trimestre deste ano. Depois, eu mostro quanto que foi a produção de carne, especificamente falando, em carcaça de bovinos no segundo trimestre desse ano e já adianto que também há elevação frente ao primeiro trimestre de 2019 e ao mesmo período do ano passado. Você vai entender isso mais claramente agora. Eu trago na tela aqui o abate de bovinos. O pessoal estava acompanhando as informações da nossa agenda de leilões e agora observa aqui que está subindo o abate de bovinos no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, olha só, o segundo trimestre de 2018 contou com um abate de 7.740.000 cabeças. O primeiro trimestre de 2019, abates de 7.880.000 cabeças. Segundo trimestre, com 8.080.000 cabeças, isso representa uma alta de 2,4%. O segundo trimestre, de 2019, 2,4% de alta frente ao primeiro trimestre e o segundo trimestre de 2019, frente ao mesmo período do ano passado, aí tem uma alta de 4,4% frente aos números que foram apresentados. Aqui eu trazendo o número de animais, cabeças de bovinos abatidos. Mudo agora qual que é a situação, que dá os parâmetros. Não é mais cabeça de animais, agora eu falo em tonelada produzida de carne bovina no Brasil. E a elevação também. Os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram isso daqui. Segundo trimestre de 2019, com uma produção de 2.010.000 toneladas de carcaças bovinas. Essa que foi a produção aqui que foi totalizada de acordo com o IBGE. Alta de 3,6% em relação ao primeiro trimestre e uma elevação de 5,5%. É isso mesmo, senhores. 5,5% quando comparado ao mesmo período sazonal. Portanto, segundo trimestre de 2018 com o segundo trimestre de 2019, alta de 5,5% na produção de carne bovina brasileira. Você vai conhecer agora a história de um casal lá do interior do estado de Goiás. Aliás, um grande abraço a eles. Eles estão trabalhando com maneiras de ter maior rentabilidade na produção de soja, milho e também outras culturas, utilizando elementos que dão sustentabilidade ao negócio. O negócio, quando eu falo, é na questão financeira e é também no fator de produção, com conservação de solo e outros fatores. Utilizam pó de rocha, que é a mineralização desse solo, com elementos naturais. Utiliza também o controle de pragas através de micro-organismos. É o que você vai conhecer agora na reportagem de Rosa Cabral.
Eu estou aqui com um casal, que é o Carlos Eduardo Antonioli e a Vânia Antonioli, não é? São casados e aí são unidos na vida matrimonial e na agricultura, todo mundo trabalhando, trazendo sustentabilidade. Um prazer ter vocês aqui no canal do Boi. Queria saber um pouquinho, né, da história de vocês. Vamos contar para o Brasil. Então, há 3 anos atrás, começamos em busca de uma agricultura mais sustentável, encontramos trabalho diferente do Ernest, que é a agricultura sintrópica. Por isso, através dessa agricultura, nós implantamos uma agrofloresta na nossa fazenda. E as plantas, quando elas são plantadas próximas umas das outras, a gente descobriu com o tempo que elas são amigas e que elas fornecem nutrientes e tudo que a outra precisa, elas dividem aquilo. Agora, com relação, por exemplo, a esse sistema que vocês fazem lá com pó de rocha, não é? É um tanto quanto curioso, mas já tem muita gente fazendo, né? Como é que é? Então, a implantação do pó de rocha, no nosso caso, foi aos poucos, né? Nós começamos em 2015 para 2016 e colocamos em uma parte, achamos que ficou bom, diminuímos defensivo químico, né? No caso, fertilizante químico, por causa do pó de rocha. E você está falando em que agricultura? Na agricultura convencional, na agricultura normal, né? Na agricultura comercial de soja, milho e feijão. E daí a gente começou a aumentar a área, hoje nós estamos com uma área de 100% com pó de rocha. E estamos trabalhando com menos adubação química e por um outro lado também estamos fazendo na outra linha daquele tripé, que seria os fermentados, as plantas de cobertura e os pó de rochas. A gente também já entrou com a linha de fermentados e também com a linha de plantas de cobertura. Então a gente está hoje com o leque, vamos falar assim, não completo, porque ainda falta muita coisa, porque toda hora você está colocando alguma coisa, você está colocando no processo. Mas a gente está trabalhando para que a coisa seja sustentável daqui a uns anos e a gente não tenha que colocar mais nenhum defensivo químico nas nossas áreas. Agora, como é que é, por exemplo, a aplicação desse pó de rocha na agricultura? Eu estou bem curiosa, aposto que o pessoal é de casa também. Então, o pó de rocha a gente tem que aplicar do mesmo jeito que você faz uma calagem, põe o calcário. Tentar procurar um pó de rocha o máximo com a granulometria menor possível, né, para poder ficar mais homogêneo no solo e ele reagir um pouco mais rápido, porque ele não tem uma reação tão rápida que nem o calcário. Então, quanto mais fino ele for, melhor a reação dele. Então, hoje as pedreiras já estão trabalhando com esse tipo de moagem bem mais fina. Então, já focado para a agricultura. Focado para a agricultura, né? Porque eles já viram um nicho nisso grande, né? Que era tipo um rejeito de pedreira. E hoje você está aproveitando isso. Além do mais, você está regionalizando né? A disponibilidade dos materiais que você precisa, dos nutrientes que você precisa dentro do seu estado, por exemplo. Goiás é rico nisso, mas Mato Grosso do Sul é rico, Mato Grosso também é, Bahia também. Então, o Brasil é muito rico. E você tem a obra-prima local. Com certeza. E você não precisa buscar longe, nem importar da Rússia, nem do Canadá, né? Os nutrientes que você precisa aqui, tendo que você está aqui, entendeu? E, consequentemente, onera custos, né, Vânia? Tendo em casa, né, essa produção, né, no quintal de casa, digamos assim, não é? Isso facilita aí na logística de investimento. Sim, com certeza. Mas assim, o custo tem sido reduzido aos poucos, né? Não foi uma coisa que a gente conseguiu já totalmente, né, ter uma quebra de custo muito grande, muito relevante, mas ela vem diminuindo, principalmente com o uso e com a cobertura verde que a gente tem feito no consórcio de plantas, protegendo o solo e nunca deixando o solo descoberto, porque cada vez que você deixa o solo coberto, você evita que outras plantas que você não queira que estejam no sistema apareçam. Se você não estiver usando esse tripé que a gente está falando, que é a cobertura verde, colocando micro-organismos no solo, né, e o pó de rocha, isso ajuda bastante e controla, faz com que você controle aquilo ali e tenha que gastar o mínimo possível, né? Com isso você consegue enxugar um pouco os custos, né? Então isso tem sido muito bom para nós todos. Perfeito. E para a gente finalizar, então, é um sistema que pode ser do pequeno ao grande produtor tranquilamente, né, Carlos? Com certeza. Do pequeno ao grande produtor, a pessoa que faz fruta, a pessoa que mexe com hortaliça, não precisa ser um segmento de soja nem de milho, pode ser qualquer segmento. Então, na cana-de-açúcar nós estamos tendo ótimos resultados.
Então, assim, aumentando o volume de cana, na nossa região tem bastante cana também. Então tem vários setores que estão sendo abrangendo. E pecuária também, que você pode colocar isso, né? O estado é grande produtor, né, Brasil, né? Grande produtor de pecuária, né? Exatamente, mas eu acho que dá para ter o segmento em toda a cadeia. Pó de rocha tem mais de 60 nutrientes, entendeu? Então, cada vez mais que você vai colocando isso, a carne vai adquirindo mais e o pasto vai aumentando e vai só melhorando. E vai respondendo em produtividade. Tá aí a receitinha para vocês aí, Brasil, viu, do casal goiano. E é um prazer ter conhecido vocês e conversar sobre esse assunto, né, tão importante para a nossa agricultura. E assim eu encerro a minha participação. De Campo Grande, Rosa Cabral. Então é a percepção do produtor rural lá de Mineiros, no interior do estado de Goiás. Um grande abraço a eles. Estão acompanhando a programação também. Um grande abraço a todos os produtores do Grupo de Agricultura Sustentável, né? Agora, Grupo de Agricultura Sustentável associados. Então, um grande abraço a todos. Continuo falando a respeito de produção, mas agora falo de assuntos mercadológicos, é preço, é negociação. Quem acompanha a Agricultura BR está muito ligado nisso. Olha, nós temos ainda efeitos do relatório de oferta e demanda, que você acompanhou aqui na última segunda-feira ao vivo no Agricultura BR, mostrando uma situação de áreas um pouco maiores do que eram para ser, mas principalmente na área de milho. Mas isso acaba influenciando, né, outros mercados. Nos Estados Unidos, a questão da demanda sobre soja norte-americana continua sendo a grande questão, né? E também temos agora uma previsão do tempo que mostra pouca situação favorável até o final do mês de agosto. Portanto, a situação deve ficar complicada climatologicamente, melhor dizer, até o final desse mês. O que pode trazer algum suporte para a soja, que reduziu muito as perdas com a alta que aconteceu nesta última terça-feira, que aliás era prevista aqui por nós, com aquele anúncio do governo norte-americano de suspender ou pelo menos adiar algumas situações de tributo sobre produtos chineses naquela promessa ou ameaça que o presidente Donald Trump fez à China. Bom, de qualquer maneira, pouco soja vinha caindo. Soja caía, devolvia parte do que ganhou nesta terça-feira. Olha só como é que vem caindo de 2 a 3 pontos neste momento. Posição de agosto de 2019 vem a $8,69 mais 4 o bushel. Setembro, $8,72 mais 4. Novembro, $8,85 mais 2. Janeiro de 2020, $8,98 mais 4 por bushel. São os números que temos aqui com soja na Bolsa de Chicago. Vamos saber do dólar? Olha só, dólar comercial aqui no Brasil vem num patamar mais elevado, é inegável isso. E o mesmo argumento que eu utilizei aqui em relação a um possível entendimento do Donald Trump com a China, pelo menos um alívio ali nas situações de ameaças e principalmente, né, de concretizações dessas ameaças, se animava o mercado ontem, fazia com que soja subia, fazia com que o dólar caísse no mundo todo. O mesmo a gente não vê hoje, o mercado está carente de novas informações e vamos saber como é que vem o dólar comercial agora. Dólar, olha só, sobe bem, 1,2% de alta para a moeda norte-americana, vem a R$ 4,01 neste momento, passa os R$ 4,00. Nós temos aqui posições, né, que vão mostrando um cenário da política econômica do país que não é, né, essa situação impacta diretamente em vários fatores, mas ajuda aquilo que é exportado. Por que a gente sempre traz o dólar quando vamos comentar de soja? Porque são os fundamentos, né, os parâmetros necessários para se entender o que vai acontecer com o preço aqui no Brasil. Você viu o soja em Chicago devolvendo um pouco da alta de ontem, mas de qualquer maneira ainda tem um registro de boa alta por conta desta última terça-feira. Temos o dólar disparando, daqui a pouco eu vou falar de prêmio de soja, já sei que está alto, a minha produção vai falando aqui na nossa memória coletiva que está subindo o prêmio para a soja, então traz ali uma situação melhor em relação aos valores. Mas antes de falar disso, eu vou conversar aqui com a minha colega Sara Kirchhoff, que está em São Paulo, já está aqui comigo também aqui nos estúdios, né? E ela comenta um pouco a respeito do que vem acontecendo com o dólar e também com a Bolsa Brasileira. Boa tarde, Sara, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, né? A gente teve um dia de alívio ontem, depois da suspensão aí das tarifas norte-americanas para produtos chineses, ou pelo menos uma parte delas. Isso fez com que o dólar ontem perdesse força frente ao real brasileiro e frente também a outras
moedas ao redor do globo, especialmente de países emergentes, só que essa sensação de alívio ela durou pouco tempo. Isso porque hoje alguns dados que vêm novamente lá de fora acabam impactando nos negócios aqui no Brasil, assim como em outros países também. O que acontece lá fora que está marcando aí o dia de hoje? Começando com dados referentes à produção industrial da China, que ficaram abaixo do esperado pelo mercado. Isso causa uma certa tensão no mercado de um modo geral e, claro, a gente está falando da segunda maior economia do mundo. Além disso, também, dados referentes à economia da Europa abaixo do esperado pelo mercado, também da mesma forma, especialmente no que diz respeito ao Produto Interno Bruto, o PIB da Alemanha, abaixo do esperado, então deixam também o mercado nesse movimento de cautela. São esses dois fatores que influenciam diretamente no mercado hoje, além de um medo, aí um receio de uma recessão na economia norte-americana. Aqui no Brasil, também na Bolsa de Valores, nessa quarta-feira, pesam os balanços semestrais aí divulgados por uma boa parte das empresas que compõem o índice, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Alguns deles vêm abaixo do que se espera, isso pesa negativamente nos papéis dessas empresas e, consequentemente, puxa o índice Bovespa para baixo. Inclusive, nesse momento, Ibovespa opera com uma queda significativa acima dos 2%, 2,15%, e a pontuação do Ibovespa agora está em 101.081 pontos, enquanto o dólar avança, como você falou. O dólar ontem, então, teve um recuo na comparação com o real, agora volta a avançar, inclusive, acima do patamar dos R$4, o dólar comercial. O dólar turismo ainda um pouco acima desse valor aí que a gente sempre divulga. E isso tudo que acontece lá fora acaba divulgando as boas notícias que vêm aqui do Brasil. E uma delas é que ontem os líderes de partido do Senado definiram o cronograma em relação à tramitação do texto da reforma da Previdência. De acordo com esse cronograma, a proposta de emenda à Constituição deve ser votada no plenário em primeiro turno no dia 18 de setembro e em segundo turno no dia 2 de outubro. Como a gente bem falou essa semana aqui, né, Fabiano, em uma entrevista minha que eu fiz com a Zeina Latifi, economista-chefe da XP Investimentos, 70% do que acontece no mercado aqui vem de influência externa, então a gente não fica livre desses impactos negativos, né? Outros países também sentem, e um que está sentindo os impactos ainda mais negativos é a própria Argentina, que está numa situação bem preocupante, com a moeda cada dia mais desvalorizada. Agora, Maurício Macri, presidente da Argentina, lançou um pacote aí com algumas medidas econômicas, mas não adiantou muita coisa. A situação por lá realmente é bem complicada. Mas aqui, a gente, ainda bem que tem alguns fatores internos que ajudam a diminuir, pelo menos, o tamanho do impacto. É com você, Fabiano. Tá certo, Sara, obrigado pela participação. Bom, esses números estão apresentando, né? Toda empresa que tem o capital aberto para investimentos tem que apresentar os seus balanços financeiros. Esses balanços são trimestrais. O destaque negativo de hoje, né, que foi apresentado ontem, ao final do dia, logo após que o mercado fecha. Mas foi a Croton, o maior grupo de educação do país, apresentou números negativos. Isso ajudou a mexer com a Bolsa. Em relação ao dólar, não há dúvida, né? O dólar vem com um fator externo predominante em torno daquilo que se tem hoje de negociação, não só aqui no Brasil, mas e também no resto do mundo. Portanto, o dólar está em alta no mundo todo, não é uma exclusividade brasileira. Por que isso ocorre? A gente sempre comenta isso. Toda vez que há uma expectativa de crise, de dificuldade, de recessão, como a Sara acabou de falar, principalmente nos Estados Unidos, normalmente os investidores correm para aqueles investimentos que são mais consolidados. Podemos falar em minérios, como ouro, por exemplo, e o principal deles é o dólar. Toda vez que temos problemas, as empresas, os investidores correm para o dólar e isso faz com que a moeda norte-americana dispare no mundo todo. É o cenário que temos neste momento. E olha, outro cenário que nós temos neste momento é essa continuidade da disputa comercial entre Estados Unidos e China. Temos acompanhado e trazido para você no canal do Boi como é que estão os embarques brasileiros e como eu falava desde o mês de maio, né, com aquele volume de soja que estava se exportando e como terminaria o primeiro semestre do ano, era muito provável que o segundo semestre teria uma redução bastante efetiva dos embarques brasileiros de soja. Isso se confirmou. O primeiro semestre do ano foi recorde nas exportações brasileiras de soja e, neste momento, e até o final do ano, a menor quantidade de soja no país disponível. É disponível não só para exportação, mas também
para as indústrias aqui no Brasil. Já há disputa e essa disputa tende a se acirrar até o final do ano. Então, pelo elemento de disputa pelo produto, isso já é um parâmetro de alta para a oleaginosa. Esse parâmetro, claro que tem outros, soja de Chicago, dólar, etc. Mas tem uma quantidade menor de soja no país, isso já faz com que os embarques sejam menores e que a proposta interna aqui de pagamento para a soja seja maior. E como temos uma proposta melhor de pagamento para a soja no Brasil, a paridade no porto melhora. Olha só, os prêmios pagos em Paranaguá agora, o pessoal está me falando aqui, 120 em Paranaguá, 130 no Porto de Santos. Você acompanha comigo aqui os números, então, como é que vem a cotação. Você vê soja subindo nos portos. Santos vem a R$ 85,50 a saca de 60 quilos. Paranaguá também vão mantendo R$ 85,50 na data de hoje, 14 de agosto, de acordo com os nossos amigos da Grãos Corretora, temos soja mais uma vez em elevação, portanto, preços em alta para a oleaginosa. E olha, o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Eu sempre convido você tem que participar conosco, manda foto, manda vídeo para o nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Daqui a pouco falo sobre pecuária, vou falar com meu amigo Daniel de Paula e também com o nosso querido Tarcísio Stoneto. Olha, tem aí mais uma grande atração aqui pelo Canal do Boi, eu gosto muito. Daqui a pouco você vai ter aqui a raça Guzerá em destaque pelo Agricultura BR no Canal do Boi. Eu vou para o intervalo comercial e volto em instantes. E por aqui o Agricultura BR fala de pecuária, a gente gosta demais desse assunto, particularmente. Quem nos conhece sabe dessa vocação, né, desse entendimento com a pecuária brasileira. Já falei que aumentaram os abates brasileiros e agora eu vou falar de um assunto melhor ainda. Eu vou falar de ofertas e de oportunidades aqui no Canal do Boi. Sabe por quê? Nós estamos na Semana Guzerá Perfeita União, com convidados, com amigos, com parceiros. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos viajar agora com a Agricultura BR. Nós vamos agora até Pirajuí, no interior do estado de São Paulo, porque lá está ele, o Daniel de Paula. Ô Daniel, pelo sol, né, pela luz que está aí e pela camisa que você está usando, parece que está calor por aí em Pirajuí. E olha, vamos falar um pouco dessa atração. Estou vendo alguns animais, né, posicionou muito bem aí as câmeras. Vamos saber um pouco dessa semana tão especial para a raça. Boa tarde, Daniel. Seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiana, a você e a todos os que acompanham esta edição do Agricultura BR. Não se iluda, viu? A luz está bem acesa aqui desde as primeiras horas da manhã. Mas ontem quando cheguei aqui por volta de 8 da noite, estava bastante quente, estava gostoso. Agora de manhã, rapaz, despencou a temperatura, 14, 15 graus e continua ventando, então a sensação é de mais frio do que realmente está. Por isso a gente está aqui meio lusco-frusco aí nessa hora do dia, porque estamos mais de meio-dia e meia agora. Então a gente está aqui suportando um pouquinho essa ventania. Tá bonito, tá gostoso. E o clima é esse para esse 35º leilão de produção Guzerá Perfeita União, amigos e parceiros, que na segunda-feira o Canal do Boi mostra a partir de 7 da noite. O leilão é virtual, mas vai ter uma reunião aqui dentro da fazenda, porque é aqui que está a fonte genética que o mercado está esperando, na forma de 60 reprodutores jovens, que estão inclusive todos aqui hospedados, foram classificados segundo o seu desempenho, que é uma das máximas aqui dessa seleção de 53 anos de existência, que é só colocar no mercado animais que realmente se destacam em desempenho nas provas a que são submetidos, e não são poucas. O Tarcísio está aqui comigo. Eu acho que uma das garantias que você tem, não só é o respaldo que você tem dos seus clientes, e o pós-venda do Guzerá IT, posso dizer aqui, viu, Fabiano, você também sabe disso, é primoroso, dos melhores que eu já vi até hoje no Brasil. E esse respaldo indica bastante o que é a qualidade dos seus animais, mas eu acho que a juventude deles também. Vem da onde isso? Vem do uso de tecnologia, porque aqui é tudo muito simples, mas tem muita tecnologia ao mesmo tempo. Tudo isso é um conglomerado de fatores que levam a essa expectativa que o leilão está causando mais uma vez, né, Tarcísio? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Bom, Fabiana, nós estamos na Agricultura BR, né, no programa. Eu acho que isso para nós, que também mexemos com a agricultura, que fazemos integração, é um grande exemplo. Exatamente o que a agricultura fez, que foi o uso e a busca constante por melhoramento através da tecnologia, é o que a gente procura fazer hoje, né? Então, hoje você vai plantar soja, você tem uma variedade hoje que ela é indicada para aquela região, ela foi trabalhada, selecionada para conseguir produzir nas características
nos desafios que ela enfrenta, e é justamente isso que a gente está tentando fazer na pecuária e nós estamos fazendo. Hoje a gente não... Antigamente a gente olhava os animais, falava esse animal é melhor, esse é mais bonito. Não, hoje a gente não faz mais nada disso. Né? Nós não achamos nada. A gente procura orientação técnica, né? Faz parceria com centros de pesquisas e a gente mede e acaba da mesma condição para todo mundo e acaba identificando os animais melhores. Porque hoje a gente já consegue colocar um animal mais jovem no mercado ou de reprodutor ou mesmo no mercado da carne. Por você selecionar precocidade, você também, lógico, dá uma condição satisfatória para aquele animal. E a maior preocupação é colocar toda essa tecnologia, mas também não perder a rusticidade, que é essencial hoje para produzir nos grandes campos aí que o Brasil tem. É quase, lógico que eu não vou cair nessa besteira, porque senão o Tarcísio me dá até um bufetão aqui, com toda razão. Mas é quase uma pecuária de precisão por causa disso que ele falou. Primeiro o rigor, né? De trazer dessa seleção de 53 anos, já essas características da raça que foram muito bem fixadas aqui nesse rebanho. Da rusticidade, da funcionalidade, da precocidade, da habilidade materna. Ganho de peso, claro. E depois as características econômicas. E aí, Tarcísio, quando a gente fala de tecnologia, não é só a do coxo eletrônico que está instalado aqui, que mede em tempo real o consumo e a conversão. Não é só o temperamento, que também é medido aqui com altíssima tecnologia há bastante tempo, um método pioneiro do reateste. Não é só a sonografia de carcaça, que também foi pioneira aqui o Guzerá-IT na raça Guzerá. Mas eu diria que a primeira tecnologia talvez seja a mais simples dela, que é submeter grupos de contemporâneo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso te colocou no caminho da correção em seleção. Ou estou exagerando? Não tem jeito de você comparar um animal com outro se você não der a mesma condição para ele. Então é óbvio que o grupo contemporâneo é essencial, a base de tudo. Agora uma coisa muito importante também é a gente identificar os animais que são melhores, né, dentro daquele foco que você tem, mas também descartar aqueles que são piores. Não adianta nada você fazer esse trabalho aí de ficar medindo dia e noite e depois chegar lá na frente, esse aqui eu não vou descartar porque é filha da fulana, esse aqui eu não vou descartar porque eu gosto dessa linhagem. Não, a gente tem que ser rigoroso. E no caso do descarte é extremamente importante, é o básico. Mas é muito importante, você tem que descartar aquilo que não é melhorador. O que da média para baixo, você tem que descartar. Descartar como? Não é vendendo para os outros, você tem que vender para o frigorífico. Né? Essa carne tem que virar boi de corte. Touro melhorador é aquele animal que passa por todo o crivo de seleção e ele é melhorador. Porque essas características que nós estamos medindo passam de pai para filho, certo? Então é óbvio que você tem que fornecer, você tem que ter muito cuidado para fornecer animais melhoradores. E também a preocupação nossa desses índices econômicos, tudo isso, é também para o produtor que vai adquirir esse animal, ver a importância hoje do trabalho que a gente está realizando, o que pode mudar a lucratividade. E nós sempre tivemos uma preocupação muito grande aqui de acompanhar o resultado dos nossos touros, ver se esses animais jovens estão cobrindo bem, ver se os bezerros realmente são mais pesados, né? Quando usa a genética Guzerá-IT. E agora vai ficar um negócio muito bacana, que essa semana nós vamos divulgar um negócio bacana no olho de olho na fazenda. Nós estamos comparando uma boiada boa, comprada, colocamos nos coxos eletrônicos, nós vamos saber com precisão o que elas estão dando de lucro e nós vamos comparar com a genética hoje que a gente fornece para o mercado, que são os reprodutores. Que são os números que você já tem. Isso, nós vamos divulgar isso daí na quinta-feira. É um negócio muito bacana, é um negócio muito importante, eu acho muito bacana o mercado tomar conhecimento disso. O que hoje, uma genética hoje trabalhada, uma genética que são de animais funcionais, com eficiência alimentar, com temperamento, com animais que têm seleção através da ultrassonografia para composição corporal. A importância disso hoje para você produtor, para você que vai produzir bezerro, para você que vai produzir carne. E ainda com tudo o que essa genética produz no campo com esses depoimentos. Eu repito, o pós-venda do Guzerá-IT é uma coisa extraordinária e nós temos inclusive já pronto para hoje, no fim do dia, mostrarmos, viu, Fabiano, o que é o resultado da utilização dessa genética no campo.
né, clientes em Goiás, por exemplo, que desmamam melhor os bezerros, abatem melhor e com mais resultados econômicos, que é a ferramenta, é a prova, né, daquilo tudo que a gente está falando aqui. Então, tem isso, tem essa comparação do que já existe de resultados medidos aqui nos coxos eletrônicos da Intergado, que estão instalados desde o ano passado aqui, medindo 100% dos machos nascidos aqui na fazenda hoje em dia, e também com a boiada cruzada, que inclusive serviu, por exemplo, para aquele abate técnico que resultou no primeiro estudo a respeito do IT Quality, que é a qualidade da carne, que também está em estudo através da USP de Pirassununga, junto com o Guzeraité e também a Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, tudo isso é um pacote científico representado em 60 reprodutores jovens que nós teremos à venda na segunda-feira à noite pelo Canal do Boi, nesse 35º leilão de produção Guzerá Perfeita União, amigos e parceiros. Nós vamos encerrando aqui debaixo dessa lua maravilhosa para que você continue aí o Agricultura BR e ao longo desta quarta-feira ainda voltaremos com muito mais de Olho na Fazenda Perfeita União, direto aqui de Pirajuí, São Paulo, meu caro Fabiano Reis. Tá certo, Daniel. Olha, o Daniel entrou aqui conosco, né, trazendo as informações. Essas informações são importantes sobre diversos aspectos para o produtor rural e volta com De Olho na Fazenda, que é aquela programação especial mostrando tudo isso que ele acabou de comentar com o Tarcísio. Um grande abraço a você, Daniel, Tarcísio Stoneto e todos os amigos aí que estão em Pirajuí. Então, programação muito especial aqui durante os nossos programas e a nossa programação no Canal do Boi. Agricultura BR de volta, eu lembro que você nos acompanha em todo o Brasil, pelas parabólicas, pelas TVs por assinatura, são diversas TVs, mas destaco principalmente a NET e a TV Claro, acompanha também pelo Facebook e YouTube. Além disso, no Mato Grosso do Sul, você nos acompanha em sinal aberto no estado pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando e aos colegas também da TV Imaculada no Mato Grosso do Sul. Fala agora de milho. E olha, para falar de milho, eu trago agora o destaque de como que vem o preço de paridade no porto. Tem um recuo para milho entre segunda, né? Terça-feira já apresentava recuo. Você vê aqui o preço do milho nos portos de Santos e Paranaguá a R$ 36,00 a saca de 60 quilos. É o que nós temos no dia de hoje, nesse dia 14 de agosto, mostrando ali entre terça e quarta estabilidade. No acumulado de semana já tem uma queda. O assunto é café aqui no Agricultura BR. E olha, as geadas que ocorreram atingiram cafezais, como você acompanhou aqui no programa, no Agricultura BR comigo. Produtores rurais, cafeicultores mandaram, né, imagens, áreas que foram cobertas pela geada, muita gente falando de perdas muito grandes nos seus cafezais, e isso já está computado no estado de São Paulo, já se tem os parâmetros. A produção realmente sofre com as geadas que ocorreram sobre os pés de cafés no estado de São Paulo. É o assunto que eu trato agora com a Sara Kirchhoff. Sara, foi realmente uma geada forte, atingiu Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. Como é que ficou a situação no estado de São Paulo? Pois é, Fabiano, foi uma geada forte, sim. Lembrando, né, ela aconteceu no início do mês de julho e ela afetou outros estados também. Foi Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Foi aquela frente fria, né, que teve em uma boa parte do Brasil e aqui para essas regiões acabou causando uma geada. E o que aconteceu? Desde o ano de 2001 não acontecia uma geada em muitas dessas regiões. E isso fez com que a produção de café ela avançasse para as chamadas áreas de baixadas. E é justamente nessas áreas que o prejuízo acaba sendo maior no caso de ocorrência de geada, e foi isso que aconteceu. Então, o Instituto de Economia Agrícola da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo espera agora que o Estado paulista produza em torno de 4,5 milhões de toneladas de sacas de 60 quilos de café. 4,5 milhões. A estimativa anterior era de 4,8 milhões de sacas, então são 300 mil sacas a menos. Isso conforme o último relatório, né, a última expectativa aí do IEA, porque se a gente for considerar a produção apontada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, no último relatório para a safra do Estado 2018-2019, de 6,3 milhões de sacas, esse recuo chega a quase 30%, é de 28,5%. Informações levantadas aí pela reportagem do jornal Valor Econômico nesta quarta-feira.
Lembrando, o estado de São Paulo tem hoje 200 mil hectares dedicados para a cafeicultura, fica atrás somente dos estados de Minas Gerais e também Espírito Santo. O pesquisador do IEA, o Celso Vegro, ele falou que esse levantamento ele já foi feito no mês de junho e que lá era possível identificar uma quebra por causa das condições climáticas que estariam por vir, mas claro que de lá para cá esse cenário acabou somente piorando, né, ficando ainda mais grave do que aquilo que já se esperava. E ele acredita que o próximo levantamento que o Instituto deverá lançar deverá trazer números ainda menores, aí algo em torno de 4.300.000, 4.200.000 sacas de café da produção aqui para o estado de São Paulo. Como a gente falou, causado pela geada, e isso acaba fazendo ocorrência de grãos menores, né, um menor peso e também menor volume de grãos. Ele falou então dessa questão de que desde 2001 não ocorria geada, então as áreas de café foram avançando aí para as baixadas, áreas onde o risco é muito maior, e que a queda de grãos em pé, aquela chamada varrição, também foi menor do que se esperava. Então, com isso, a expectativa que a oferta de grão de maior qualidade tenha caído para algo em torno de 20%. Dessa forma, os resultados aí falando um pouco em relação aos preços. O produto de maior qualidade deve subir, ao contrário dos grãos de commodity que são pressionados ainda mais. Então, previsão aí do Celso Vegro. Fabiano, é com você. Tá certo, Sara, obrigado pela participação, uma boa tarde a você. Sara falando aqui, trazendo em números, né, o que acontece com o café, principalmente essas perdas causadas pela geada. E é por isso que há uma expectativa de melhora no preço de café de qualidade no Brasil, coisa que o Eduardo Carvalhais falava há uma semana aqui no Agricultura BR. O Eduardo Carvalhais destacava que há uma dificuldade já para encontrar esses cafés de melhor qualidade e com isso deveria ter uma melhora de preço, né? O produtor rural, o cafeicultor pode entrar em contato conosco aí e dizer se esse café é melhor, né? O café de melhor qualidade, ele já tem alguma remuneração aí nas negociações aí individuais, principalmente em Minas, São Paulo e parte do Rio de Janeiro. Vamos continuar falando de café arábica por aqui, porque agora eu trago em destaque como é que vem as negociações do mercado futuro para o arábica. Lembrando que o dólar está disparando, dólar está alto. Dólar alto normalmente representa uma queda para o café na plataforma Ice Filters, é a maior plataforma de negociação de café do mundo. Setembro vem com 95 centes mais 60 libra-peso, dezembro 99 centes por libra-peso, março $1, 2 centes mais 40 libra-peso e a posição de maio $1, 4 centes mais 60 são os números que trazemos aqui para o café negociado em Nova York. Olha, você está procurando alternativas, você que é pecuarista, alternativas ao milho e também a outros volumosos. Nós vamos apresentar agora, aqui no canal do Boi, uma alternativa das mais interessantes, um feno que traz muito resultado para o produtor. Quem nos fala sobre ele é meu amigo Éder Campos. Trazemos agora em destaque um assunto que gostamos muito por aqui. Aliás, dois assuntos. Um é o cooperativismo, o outro é o leite. Aliás, a Agroleite lá em Castro, no Paraná, já começou e você vai acompanhar agora algumas informações a respeito de como que a feira reúne produtores e traz muito resultado, principalmente através das cooperativas de produtores rurais. A reportagem é de Mauro Andrade. Segundo o presidente da OCEPAR, o cooperativismo no Paraná tem uma gestão profissional e uma responsabilidade muito grande para disseminar informações e tecnologias aos associados. O cooperativismo profissional, moderno, são cooperativas viáveis, cooperativas se agroindustrializaram. Hoje nós temos 220 cooperativas. No ano passado nós fechamos com faturamento acima de 83 bilhões, já representamos quase 60% do que se produz aqui no Paraná. E o grande projeto do cooperativismo do Paraná é transformar essa produção de grãos em proteína animal, em produto acabado, e já estamos em mais de 120 países em todo o mundo.
Esses acordos de mercado, principalmente na área do leite, com a China e a União Europeia, isso traz novas perspectivas. O mercado internacional é o nosso campo de batalha. Hoje, o Brasil já tem uma expressão, a prova disso hoje é que o mundo todo olha para o Brasil. E às vezes até de uma forma para nos depreciar, né? Tecnicamente, cientificamente e no meio ambiente. E, na verdade, isso é uma guerra comercial que a gente tem que estar preparado. Então, nós temos certeza absoluta que o nosso produto é seguro e é bom para o consumidor. Não tenho dúvida nenhuma disso. Hoje se fala muito a nível até ambiental, e muito disso é pressão de ONGs internacionais que não querem que a gente ocupe o espaço deles. A gente não pode ser ingênuo. E o povo brasileiro parece às vezes um pouco ingênuo, principalmente as pessoas que não estão acompanhando. O produto é bom, o produto é barato e o produto gera emprego na cidade. Então, meus amigos que moram na cidade, eu moro na cidade, trabalho no campo, se não tiver o rural, não tem emprego na cidade. Então, nós temos que ser espertos também e não entrar na onda. Tem muita gente que está fazendo campanha, não para nós, contra nós. Isso a gente tem que saber dividir, saber perceber essa realidade. Olha, o produtor rural na região sul do país, que está trabalhando com as lavouras de inverno, tem sido bastante ajudados com o tempo, com o clima. Entretanto, em algumas áreas do Rio Grande do Sul, tem que aplicar ali o fungicida por conta de uma praga que atinge a produção de trigo. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Annelise Nicolodi. O oídio é uma doença causada por um fungo que desenvolve uma espécie de mofo esbranquiçado nas folhas e também no caule da planta. A orientação para os agricultores é que façam a aplicação de fungicida para evitar perdas maiores. Como explica para a gente o engenheiro agrônomo e pesquisador Lucas Navarini. Está sendo difícil o manejo agora, né? Bastante incidência da doença. E nessa fase a gente sabe que o controle é exclusivamente químico, com o uso de fungicidas. E nesse aspecto, apenas os fungicidas inibidores do crescimento, né, são eficientes no controle desse tipo de doença. Os outros grupos químicos ou não são efetivos ou não têm efeito nenhum sobre o oídio. No caso dos principais, seriam o grupo químico dos triazóis, que tem uma ação mais preventiva, e eu recomendaria que se utilizassem as doses mais altas indicadas em bula para ter um bom controle. E em situações mais curativas ou mais severas, onde tenha o micélio do fungo sobre a folha branca com estruturas do fungo mostrando seus sintomas, a gente precisaria usar o grupo químico das morfolinas. E nesses casos também atenção à dose, que quanto mais alta a severidade, maior deve ser a dose, sem medo de usar a dose mais alta indicada em bula. E lembrem, nesses casos, caro é usar aquilo que não controla a doença. E olha, o meu colega João Pedro Couto Dias conversou com o presidente da Embrapa Cerrados, Altair Machado, e falaram sobre um assunto bastante interessante, a utilização de transgênicos e híbridos para melhorar a rentabilidade da produção agrícola. É a entrevista que você acompanha agora. Doutor Altair, hoje se fala muito em materiais transgênicos, variedades, híbridos, isso pesa muito no custo de produção. Como é que você vê hoje a situação no Brasil de resgatar esses materiais que foram usados e que em todas as culturas, soja, milho e tal, mas são materiais mais resistentes que talvez nesse modelo de agricultura seriam mais rentáveis ao produtor? Eu acho que a reconstrução de um novo modelo de agricultura, ela passa pela reconstrução genética, e essa reconstrução genética, ela é muito baseada na recuperação dessas variedades locais, tradicionais, crioulas, e fazer um processo de melhoramento ou mesmo de reconstrução dessas variedades para que ela se adapte à realidade do agricultor, seja ele um cultivo mais sustentável, buscando agricultura biológica, mas que se adapte
a esses sistemas, e esses sistemas que provoquem um custo de produção mais baixo e que tenham um respeito maior com o meio ambiente. E essas variedades locais, elas são fundamentais porque elas são uma fonte genética de tolerância, de resistência e que pode ser incrementada a produtividade dela, trazendo um lucro para o agricultor, talvez até maior do que essas tecnologias que exigem muitos insumos e o custo de produção está muito elevado, além de agredir muito o meio ambiente. Doutor, vamos pegar um exemplo prático, alguma cultura que seja do dia a dia do produtor brasileiro, ou seja, feijão, arroz. Qual seria o modelo que seria implantado para recuperar esse material? Bom, o ideal com uma reconstrução genética desses materiais é você buscar essas fontes, seja ou nos bancos de germoplasma da Embrapa, ou mesmo com os agricultores que já vêm cultivando essas variedades, às vezes até há mais de 100 anos, né? E esses materiais, eles já adquiriram um sistema de adaptação aos estresses abióticos, até mesmo os bióticos, muito elevado. Então, você pode recuperar esses materiais. Agora, todo o processo, né, de reconstrução genética, ela tem que passar pelos ensaios de avaliação de competição de cultivares para poder identificar esses materiais, ver quais que se adaptam melhor e ver quais são os defeitos que eles têm, para depois você reconstruir esses materiais, tornando ele mais competitivo e mais produtivo. Nós estamos aqui discutindo uma agricultura sustentável, com o uso de remineralizadores, com os fosfatos naturais, ou seja, esse material teoricamente daria uma resposta melhor nessas condições. Com certeza, porque, por exemplo, no caso das variedades, elas apresentam variabilidade genética, no caso do milho. E essa variabilidade genética ela tem uma plasticidade de adaptação maior em relação a esses estresses abióticos. Mas tem um outro ponto que tem que ser considerado. Tanto as questões de uma agricultura mais biológica, agricultura orgânica ou as condições de estresse abiótico, tem que olhar como que está as formas de nitrogênio no solo. Se está predominando amônia ou nitrato. Porque a agricultura convencional, onde você tem os elementos todos prontos, com irrigação e sem efeitos ambientais, o nitrogênio está na forma de nitrato. E essa diferença de amônio e nitrato é fundamental na escolha do germoplasma numa agricultura biológica, onde está usando rochas, fosfatos naturais e outros elementos biológicos que aumentam os micro-organismos, eles favorecem a presença do nitrogênio na forma de amônio. Aí essas variedades são adaptadas na absorção da amônia em função dos seus processos enzimáticos. Na sua experiência, então hoje o Brasil está vivendo uma mudança de paradigmas, a presença de produtores aqui nesse evento em grande número, na sua opinião também já é um sintoma claro disso? É um sintoma claro que nós temos que mudar, é um sintoma claro que alguma coisa não está indo bem em função de um custo muito alto na produção dos agricultores. E um novo modelo tem que ser pensado para diminuir esses custos de produção, sem abrir mão da produtividade e da lucratividade do agricultor. Muito obrigado, Tony. Essa é uma mensagem clara ao senhor e à senhora que estão nos assistindo. Nós temos que repensar esse modelo que se investe tanto e muitas vezes não sobra quase nada. Muito obrigado, Tony. Obrigado. João Pedro Couto Dias, durante o Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável. Olha, a Agricultura BR vai para um intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo sobre recolhimento de embalagens de agrotóxicos. Você vai também saber um pouco mais a respeito dos debates que estão sendo realizados em torno dos defensivos agrícolas. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E você sabia que nenhum país do mundo tem um registro de algo tão amplo para a destinação de embalagens de agrotóxicos? Pois é, o Brasil é exemplo no mundo todo para essa destinação, chamada de logística reversa. Sobre este assunto, Sara Kirchhoff agora recebe uma entrevistada que fala a respeito de como que isso está sendo feito no país. Renata, primeiramente, seja muito bem-vinda ao canal do Boi. Um prazer te receber aqui, ainda mais para trazer uma notícia tão interessante para o meio do agro, né, que desmistifica muito do que muitas pessoas pensam a respeito do produtor rural.
Quer dizer que o produtor brasileiro é o que mais devolve embalagens de defensivos. Como é que funciona isso? Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Sara. É isso mesmo, o produtor rural é o que mais devolve as embalagens de defensivos agrícolas do mundo. O brasileiro, né, ele é o que mais devolve as embalagens vazias de defensivos agrícolas do mundo. Quando a gente compara com outros países, como a Alemanha, França, Canadá, que são países conhecidos. Sim, e bem desenvolvidos. Exatamente, conhecidos pela sua área ambiental bem desenvolvida. A gente sabe que o produtor rural brasileiro é o que mais devolve as embalagens. Então, hoje a gente tem um índice de devolução de mais de 94% das embalagens que são colocadas no mercado. Renata, e o que acontece com essas embalagens aí que são devolvidas? Bom, o agricultor rural, ele tem um tempo para devolver essas embalagens. Então, quando ele compra essa embalagem, ele recebe a informação na nota fiscal de onde ele tem que devolver e ele sabe pela legislação e pelas etapas de comunicação que toda a indústria, os distribuidores e o próprio poder público faz, ele sabe onde devolver essa embalagem e o prazo para ele devolver, que é de 1 ano depois que ele esvaziou. Ele devolve essa embalagem vazia numa unidade de recebimento, que é gerenciada pelos distribuidores e pela indústria fabricante, e essa embalagem, por fim, vai para a destinação final, que a gente chama que é a reciclagem ou a incineração. E a gente busca sempre reciclar mais do que incinerar. Acho que é interessante colocar também que a entidade, né, ela foi criada pelas próprias empresas de defensivos, né? As fabricantes de defensivos agrícolas aí que tiveram essa preocupação. Exatamente. Isso porque quando veio a legislação em 2000 e o decreto em 2002, as indústrias se uniram e criaram um instituto que as representasse de uma forma global. Então, hoje, dentro do INPEV, estão as empresas fabricantes, as importadoras, todas as que detêm o registro do produto de defensivo agrícola no Ministério da Agricultura. E nós as representamos, elas pedem associação no INPEV e nós as representamos para esse assunto. Renata, aqui a gente está falando, então, em 94% de devolução, de um total de quanto? Quanto por ano que se produz de material desse tipo aqui? Esse ano, nossa meta é de 44 mil toneladas de embalagens a serem destinadas, e as embalagens que são destinadas não são só as primárias. No Brasil, há uma legislação que é mais rigorosa, então até as secundárias, que são as caixas de papelão, também têm que ser devolvidas pelo agricultor. Olha só, e o que aconteceria? Qual seria o tamanho do impacto se não tivesse esse círculo, essa questão aí do trabalho de vocês, que vocês trabalham hoje? O impacto seria imenso, é o mesmo impacto que nós temos nas nossas casas quando não conseguimos destinar os nossos resíduos. Seria mais uma embalagem que ficaria na mão de um consumidor, nesse caso o produtor rural, que ficaria com isso na mão sem saber como destinar ou sem ter a forma correta de destinar. Então, agora em 2019, nós chegamos no marco de 530 mil toneladas de embalagens destinadas desde o início até agora. Então, seriam 530 mil toneladas de resíduos que ficariam dispostos no meio ambiente. Dá para dizer que, nesse sentido, o agro está muito mais evoluído do que as cidades, por exemplo. Aqui a gente está falando de uma grande capital, maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo, e a quantidade de lixo que a gente produz e ainda não recicla e não faz sequer uma separação é infinita, né? Não se tem esse cuidado. Aqui a gente está falando 94%, então é um número muito diferente, né? Uma disparidade muito grande. Exatamente. As pessoas que estão assistindo, acho que vão saber que, às vezes, querem devolver o seu lixo, colocar isso em algum lugar e não conseguem. Ou conhecem vizinhos que não fazem, familiares que não fazem, e você também não assiste televisão e recebe uma conscientização sobre como devolver o seu lixo ou qualquer equipamento que você tenha utilizado, né? Não é só lixo. A economia circular é sobre todo e qualquer produto, não só o que virou lixo. Na verdade, a economia circular tenta trazer o fim da ideia de lixo. Quando você coloca qualquer produto no mercado e sua embalagem, todos eles se transformam em alguma coisa, eles podem de volta virar alguma coisa. Virar alguma coisa, se transformar. É que, inclusive, você trouxe um conduíte, né? Feito com o mesmo material que são feitas as embalagens dos defensivos. Exatamente. Esse conduíte saiu de uma das empresas de reciclagem que a gente é parceiro. Uma boa parte das embalagens vazias que retornam viram conduíte e uma outra parte vira a própria embalagem de defensivo agrícola de novo. Então, essa é a primeira vez no mundo que uma embalagem de defensivo agrícola vem de uma outra embalagem de defensivo agrícola. É uma certificação UN específica para carregar produtos perigosos, e a primeira vez que isso ocorreu no mundo foi aqui no Brasil. E aquilo que você fala, né? Material extremamente resistente. Além de ser um plástico por si só, ele é um plástico
muito mais reforçado, né, do que a maioria que a gente vê nas embalagens comuns, então realmente jogar isso no meio ambiente seria um crime, né? Exato. Então, essa é uma embalagem para você colocar um novo defensivo agrícola no mercado, você teria que utilizar esse plástico, porque o plástico ele é a invenção humana para que você carregue de forma segura produtos, alimentos ou quaisquer outras coisas que a gente utiliza no dia a dia. Então, depois que ele fez a sua utilização numa primeira vez, ele pode ser reaproveitado? De que forma? Com tecnologia, com investimento, com formas de pensar que se dê um passo para trás e se olha, o que eu posso fazer com isso? Ou até, no caso da nossa indústria, pensando de que forma que eu posso criar uma embalagem que seja mais facilmente reciclada. Claro, porque dos dois lados, né? Dos dois lados. Na indústria de defensivos agrícolas, toda a embalagem que é colocada no mercado tem que ser pensada, porque quem vai ter que destinar é a própria indústria que colocou no mercado. Maravilha, tá certo. Então, essa foi Renata Nishio, gerente de destinação final do Impev. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui e parabéns por esse trabalho. Eu que agradeço. Com isso, nós devolvemos, então, o sinal para Campo Grande. É com vocês. Tá certo. Bom, e a gente continua falando mais ou menos desse mesmo tema, agora falando um pouco sobre defensivos agrícolas. E olha, a bancada ruralista se prepara para enfrentar e principalmente discutir. Na verdade, precisa se falar melhor de defensivo agrícola, precisa mais de falar dos agroquímicos utilizados no campo. Isso evitaria muita polêmica, evitaria muita gente falando bobagem. E isso, não, infelizmente, não foi feito, mas quanto mais se falar, se tiver uma linha de comunicação com a população em geral, menor é a crítica. Simplesmente pelo seguinte: produtor rural, você que está em casa, ele não sabe, a população geral não sabe o que sabemos. Então, isso precisa ser falado antes, comunicado antes, explicado, o que acabou não acontecendo. De qualquer maneira, a bancada ruralista, ela se prepara para enfrentar esse tipo de crítica agora, e é o que você vai acompanhar agora na reportagem de Saulo Lopes. A discussão na Frente Parlamentar da Agropecuária foi sobre dois temas que consomem já 6 meses de discussões: o uso de pesticidas no campo e a guerra de informações sobre o desmatamento. O deputado Luiz Nishimori, do PL paranaense, foi o relator da Comissão Especial sobre os Agrotóxicos. Durante 2 anos e meio, coordenou audiências públicas e reuniões técnicas com autoridades científicas e tem uma visão ampla e diferente sobre o tema. A aprovação de um projeto não é por amor, não é para isso, tem que ter cientificamente tem que estar comprovado. Nosso relato, nós respeitamos esse lado e muito prático para que nós aprovamos esse projeto. Agora, o que eu vejo não tem fundamento dizer que é veneno, não pode passar, nada disso. O pesticida é um remédio para as plantas. Como nós ficamos doentes, várias maneiras. Né? Você, quando fica doente com talvez é o vírus que você contrai, fungos, e como nas plantas. Quando uma planta fica doente, nós aplicamos fungicidas. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu Moreira, tem outra preocupação. Ele quer fortalecer estratégias de divulgação de informações sobre o desmatamento, tanto no Brasil quanto no exterior, porque, segundo ele, tem prejudicado as exportações e o consumo de alimentos no Brasil. Neste momento, pessoal, preciso compreender o seguinte: junto com o pré-acordo da Comunidade Europeia com o Mercosul, vem na mesma embalagem desse processo a necessidade de ter controle da nossa produção. Então, nós oferecemos para vocês 750 milhões de consumidores com o maior poder aquisitivo do mundo, desde que vocês produzam do jeito que a gente deseja. Tá? Isso é o que eles querem. Mas isso não é uma coisa inusitada. Os americanos dizem isso há muito tempo, né? Florestas lá, lavouras aqui. Né? Quanto tempo dizem isso? Adianta continuar nós fazendo esse belo discurso? Não. Temos que agir e mostrar para o mundo. Aliás, não é só eles que são clientes do mundo. A Ásia, por exemplo, não pensa assim com relação à questão ambiental. Os países árabes não pensam assim com a questão ambiental. Quem pensa assim é a Europa, que conseguiu um estágio quase como de admissão. Para mostrar que o teu produto tem qualidade, tem que passar por aqui. Tá? Isso é uma construção que eles fizeram de mercado, louvável, por sinal. Aliás, quando se faz esses controles, pessoal, tudo é lei de mercado.
Eu criminalizo o meu concorrente para poder vender livre e solto. Tá? Quem não pode fazer esse exercício somos nós, ficarmos calados, nos queixando. Nós temos aqui mostrar o que é fato e o que é fake em todos os lugares. De Brasília, Saulo Lopes. É o posicionamento da Frente Parlamentar. A Agricultura BR vai para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com as últimas informações dessa edição. Soja e dólar daqui a pouco por aqui. Encerrando essa edição da Agricultura BR, mostra como é que está a soja em Chicago e dólar aqui no Brasil. Soja em Chicago vai caindo, você vê que a posição de agosto vai migrar, né? Ela vai deixar de existir daqui a pouco. Então, setembro, novembro e janeiro vão perdendo aí cerca de 7 pontos. É o que eu destaco com soja em Chicago. Mais tarde, às 16 horas, na terceira edição, falo mais a respeito de soja em Chicago. O dólar vinha em alta, a alta continua, a alta de 1,29%, vem a R$ 4,01 mais 8. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu volto logo mais às 16 horas na nossa terceira edição, porque você já sabe, este é a Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais!